sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei os seus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão. Um bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Vamos cantar juntos, cantar ao Senhor, vamos, quero ouvir tua voz. A sandália, diga pro Senhor. As sandálias eu já tirei. A minha alma anseia por tua presença, Mas que a terra seca anseia pela chuva. guardarei teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que o ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. As minhas mãos. É um aplauso bem gostoso para o Senhor Jesus. Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Boa noite, igreja. Oh, glória! Quem está feliz com Jesus aí? Amém? Vamos ler um versículo da palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Deixa eu entrar aqui, meus amados. Glória a Jesus. Livro de Deuteronômio. Vamos ler um versículo aqui da palavra de Deus. No capítulo 7, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns aspectos da fidelidade, santidade e justiça de Deus e como isso se manifesta através
de gerações. Amém? Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Bastante gente achou. Saberás, portanto, que Yahvé, o teu Deus, é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações. Repete comigo, por 1000, diga 1000, gerações. Em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos. Vamos ler novamente? Saberás, portanto, que Yahvé, o teu Deus, é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000, diga 1000, gerações. Em favor daqueles que o amam reverentemente e obedecem os seus mandamentos. Amém? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Antes de entrar nessa palavra, eu quero orar com os irmãos. Amém? Deus, eu te agradeço nessa noite por essa santa e gloriosa oportunidade. Peço nesse momento que o Senhor venha com o teu Espírito Santo nos trazer a revelação da sua palavra. Que o Senhor possa, de uma maneira assim maravilhosa, Senhor, falar conosco nessa noite, através dessa palavra. Que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor falou comigo, Pai. Para que a sua igreja, Senhor, saia daqui nessa noite mais viva do que nunca. É o que eu te peço, Senhor, tira toda a resistência no mundo espiritual e nos dá, Senhor, cada dia mais temor e reverência à sua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Irmãos, dá licença para eu tirar a blusa aqui que eu estou pegando fogo. Repete comigo, fidelidade, santidade, justiça. Vamos falar mais uma vez? Fidelidade, santidade, justiça. Essas três coisas, queridos, fazem parte de uma base que é capaz de mover o mundo espiritual ao nosso favor. Não porque nós sejamos fiéis o tempo todo, não porque nós sejamos santos o tempo todo, e não porque praticamos a justiça o tempo todo, mas porque existe um Deus, Yahvé, que é fiel para cumprir toda a promessa feita sobre a minha e a sua vida. Amém? Não depende única e exclusivamente, queridos, de uma emoção ou de uma necessidade, um senso de pertencimento, de estarmos aqui quinta e domingo, de estarmos fazendo parte de uma comunidade de fé. Não depende do seu trabalho, do seu intelecto. Não depende do seu estado emocional. Não depende da sua força. Não depende da maneira como você tem vivido e enxergado as coisas. Mas depende de um Deus que foi fiel e capaz de entregar aquilo que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tinha vida eterna, para que tenhamos vida eterna. E isso é muito maravilhoso, porque a palavra do Senhor vai dizer que outrora nós já estávamos condenados por nossos pecados e delitos. Pega a pessoa que você mais admira nessa terra. Para muitos isso aqui vai ser a sua própria mãe, amém? Hoje eu tive a oportunidade de almoçar com a mamãe. O irmão subiu a serra lá, juntamos, né? E já estávamos ali em 3 gerações, Gustavo. Minha mãe, eu, e estava lá o filhinho do Lucas. E é interessante que o Senhor faz uma promessa ali através da vida de Moisés, quando o povo estava prestes a entrar então na Canaã, na terra prometida. E diz assim, até 1000 gerações, se diligentemente, algumas traduções está escrito diligentemente, nós obedecermos e confiarmos nas promessas de Deus. Irmãos, e como tem sido difícil, nesses últimos dias, nós confiarmos na promessa do nosso Deus.
Ele disse: vou para o céu e vou preparar morada. Se não fosse assim, não teria dito: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não sei vocês, mas muitos aqui têm um sonho da casa própria, e amém, glória a Deus, é necessário você ter o sonho da sua casa própria, aqui ter a chave, né? O seu carro, a sua chave, o seu bem. Mas o que é mais maravilhoso é que o nosso Jesus, Ele detém uma promessa que é fiel e verdadeira, queridos. Ele foi preparar uma morada para mim e para você morar. E hoje, estando ali com a minha mãe e meus dois irmãos, faltou um, né? A rapinha do tacho ele traz. Você fala, a rapinha do tacho já está gigante, está quase passando o irmão. E é impressionante como o tempo voa. E hoje nós estávamos ali, Gustavo, já o segundo mês da minha afilhadinha, da minha sobrinha, 2 meses. E agora há pouco parecia que a minha cunhada estava grávida. Eu olho para trás, a Laura já está com 6 anos. Meu Deus! Quantos aqui têm filhos já? Adolescentes grandes? Vocês conseguem perceber o tempo? Vocês conseguem mensurar o tempo, queridos? Olha o tamanho dessa menininha, Titi. Agora há pouco nós celebramos o casamento dela, pequenininha, da mãe dela, estava pequenininha, já está uma mocinha. E é rápido, né, Gu? As meninas aí grandonas. Abreviarei o tempo dos meus escolhidos. Porque Deus tem uma promessa sobre a sua vida, uma nova Canaã. É uma cidade onde não haverá mais preocupação com roubo, com furto, com medo. Não vai ter dor, não vai ter choro. Porque as primeiras coisas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos entender que vivemos numa geração que deseja promessa, mas que não tem o hábito de pagar o preço para conseguir alcançar essa promessa. Nós vamos ver uma geração que busca bênçãos, mas evita a santidade. Uma geração que quer milagres, mas ignora a fidelidade. Esses 3 atributos aqui do nosso Deus, fidelidade, santidade e justiça, são coisas que aqueles que se chamam pelo nome dele, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender, e se converter dos teus maus caminhos, então eu, o Senhor faz uma promessa, o Senhor teu Deus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é esse povo? Somos eu e você nessa noite. Mas é impossível nós, que chamamos pelo nome dele, que estamos aqui num domingo e numa quinta-feira, reunidos, não tenhamos a necessidade de ser fiel, repete comigo, fiel, de buscar a santidade e de buscar a justiça. Isso é uma pesquisa agora recente e me chama a atenção. A quantidade de crentes inadimplentes, devendo para Deus e o mundo afora, não zelando nem sequer pelo nome, trazendo motivo de vergonha e escândalo. A pastora agora Raquel, que esteve aqui muitas vezes na Assembleia de Deus em Campo de Jordão, fez uma denúncia gravíssima nos Gideões. Quantidade de líderes, pastores opressores, que maltratam a sua esposa dentro de casa, que é um carrasco dentro de casa, mas que chega quinto domingo, pega um microfone, como se aqui tivesse uma unção, né? Queridos, isso aqui não tem nada. Isso aqui não diz nada. Não existe diferença nenhuma entre quem está aqui e quem está aqui. Existe o Espírito Santo de Deus que é poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida. O índice de inadimplência é elevadíssimo. Falta de fidelidade, quantos escândalos, né, que a gente tem visto no meio das igrejas. Traição. Fidelidade não somente entre marido e mulher, na questão matrimonial, mas fazendo uso de corrupção, de banco, de tanto escândalo, escândalo não sei o que, escândalo não sei o que lá o que. A gente esquece que essa promessa que Jesus fez quando ele foi
é para aqueles que repetem comigo, permanecem, repete comigo, permanecem. Diga comigo, eu preciso permanecer. Gideão, mas você fala assim, você tem uma vida perfeita? Não, amado, não, eu não tenho. Mas quando eu olho para o Evangelho, quando eu começo a analisar essas Escrituras, eu não tenho uma segunda escolha. Eu não tenho uma segunda forma de entender esse Evangelho que não seja um Evangelho de confronto. Repete comigo, confronto. O Evangelho genuíno, ele te põe à beira de uma cruz, à frente de uma cruz. E ali você consegue enxergar, através do sacrifício de Jesus, as nossas mazelas. E esse processo aqui que está escrito, o processo de santificação. Repete comigo, santificação. Não é você deixar de pecar ou não pecar de vez em quando. Porque isso é inerente à nossa natureza humana. Mas é o processo de você a cada dia mais se separar. Não, olha que Paulo diz, não tomeis a forma desse mundo. Não vos conformeis com as coisas desse mundo. Mas renovai, segundo o vosso entendimento. Queridos, esse processo de santificação, de separação, é um processo diário. E esse Deus, que é um Deus geracional, Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus da Roseli, do Rafael e da Laura, não é? Do seu Dimas, do Gustavo e da Laís e da Larissa. A gente tem a capacidade, queridos, hoje de herdar a bênção e a maldição. Muitas pessoas ao invés de escolher a fidelidade, estão escolhendo a infidelidade. Ao invés de escolher a justiça, estão escolhendo a injustiça. Ao invés da santidade, estão escolhendo o pecado. E o Evangelho, ele é confrontador. Hoje é Dia das Mães. E eu acho que não existe um amor mais verdadeiro aqui na terra, né? De que um amor de uma mãe por um filho, de um pai por um filho. E às vezes aquele filho cresce, né? Quando é bebezinho, ele é um anjinho. Vai criando, vira uma criança, daqui a pouco um adolescente, né? Algumas tradições vão dizer que a partir do 7º ano de idade já se cria o estado de consciência de pecado, né? De culpabilidade. Algumas outras vão dizer que é um pouquinho antes. Mas independente, aquele filho pode cometer o erro que for, pode ser o que for, a mãe sempre vai estar ali, amando. E esse é um amor, que é um amor incondicional. Ele traz sim um traço de personalidade do nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem um amor que é inerente, muitas vezes, os nossos comportamentos. Mas Ele disse, filhos, eu vou, mas eu volto. E nós não podemos fazer pouco caso daquilo que Ele disse, da promessa que Ele disse. Nós não podemos acompanhar um mundão, a forma como que esse mundo tem vivido. E eu não estou falando de pessoas que estão fora da igreja não, porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz o maligno. E eu e você levamos a responsabilidade de alcançar vidas que estão ali fora. Amém? Isso está claro? Eu estou falando de gente que está aqui dentro. E é motivo de escândalo, muitas vezes. Muitas vezes nós ficamos quietos. Nós devemos orar pelos irmãos. Amém, querido? O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é transformação. Porque às vezes nós queremos substituir, esconder, tapar o sol com a peneira. Eu creio que nessa noite é noite de conserto. Essa noite é noite que o Senhor nos trouxe aqui para nos confrontar. Deus é um Deus geracional. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão recebeu a promessa, foi. Isaac deu os primeiros passos. E em Jacó veio a prosperidade e a bênção. Talvez, queridos, o Senhor pediu coisas para você, como mãe, como pai, como filho, que vão começar exatamente agora, para que os teus netos venham colher esses frutos.
Talvez a gente tenha um sonho, Gustavo, de ver essa igreja cheia, de o campo missionário cheio, da Moçambique cheio. Talvez vai realizar lá com a Laísa, a Larissa, com a Laura. Mas nós precisamos começar. Nós não podemos mais procrastinar aquilo que Deus tem tocado no nosso coração. Observem, a depressão o que é? Viver demasiadamente o passado. Isso é depressão. O que a gente mais sofre hoje em dia não é de depressão nem ansiedade. Eu posso garantir isso para os irmãos. Não é depressão e não é ansiedade. É procrastinação. É deixar de fazer aquilo que precisa ser feito no presente. Mente vazia é a oficina do diabo. Então, se o passado é depressão, pensar inerentemente ao passado é depressão, pensar muito no futuro é ansiedade, deixar de fazer o que precisa ser feito hoje, Gustavo, é procrastinação. Então, não adianta a gente vir aqui quinta e domingo e sentir um arrepio, cantar uma música bonita, ouvir uma palavra. Se eu chego em casa é um pé de guerra. Se eu estou devendo para meio mundo, se eu não quero colocar minha vida em ordem, se eu não quero arrumar meu casamento, se eu não tenho diálogo com meu filho, com a minha filha. Mas Gideão, por que você está pregando isso? Porque eu não sei, querido. Eu não sei se amanhã nós vamos estar aqui novamente. O Evangelho ele não é um conto de fadas. Eu fico às vezes um pouco aborrecido, porque às vezes eu falo nós porque a gente também aqui em cima sente. A gente às vezes não presta a Deus o devido louvor. A gente não adora, sabe, Gustavo, com 100% do nosso ser. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Às vezes a gente está se importando com o número de pessoas que está aqui, quando nós deveríamos estar de fato olhando para Cristo. O melhor cenário de adoração que já existiu na terra não foi a das grandes conversões, dos grandes arrebatamentos. O cenário de adoração mais profundo que existiu foi no Calvário com Jesus Cristo, se entregando por nós. Para mim, o segundo cenário de adoração mais profundo que existiu foi Estevão, o primeiro diácono da igreja. Ele não tinha aplauso, ele não tinha microfone, ele só teve pedrada. Ele foi escorraçado, mas ele, de joelhos, sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse que viu os céus abertos. Amado, você não tem desejo de ver o céu aberto neste lugar? Você tem desejo no seu coração? Nós como igreja precisamos nos mover para que esse Deus geracional possa alcançar até 1000 gerações. Talvez você está vivendo hoje o resultado da promessa e da oração do seu avô, da sua mãe. Mas nós precisamos entender em que momento na história nós vamos assumir o nosso papel central. Em que momento da história nós vamos assumir a responsabilidade de mudar a nossa história e das gerações que estão por vir. Assumir a responsabilidade sobre fidelidade, santidade e justiça. Porque nós pregamos muito, ficamos muito na demagogia. Mas eu, por exemplo, me sinto muito em falta. Eu não consigo vir aqui ajudar no domingo, Gustavo. E tantas outras coisas que eu queria ajudar, eu não consigo. E a pergunta é, onde está a igreja de Jesus? Né? Será que nós estamos só no movimento? Ou nós estamos na essência do Evangelho? Pagando preço de oração, meditando na palavra, vivendo o Evangelho, indo atrás do caído, do necessitado, do ferido. Eu creio que Deus tem essa promessa para a igreja, mas essa promessa ela está sempre partindo de uma condição. Esses dias eu estava conversando com o Rafa, a gente estava conversando, né, Rafa? Tudo na palavra de Deus está numa condicional, queridos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você quer que Deus salve a sua casa, a sua família? Sim? Você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração? Crê? Santifica. Crê no Senhor Jesus? Pratica a justiça. Crê no Senhor Jesus? Seja fiel. A gente complica coisas que não devia ser complicado, a gente devia simplificar. O Evangelho ele continua sendo simples, ele é direto, ele é objetivo.
E às vezes nós esperamos uma promessa, mas nós não fazemos por onde. Nós não nos movemos. Eu quero te dizer uma coisa. Pode parecer pesado para os irmãos que estão aqui. Deus não te chamou para ser um frequentador de culto, amém? Deus não te chamou para ser um frequentador de culto. Deus não te chamou para ser um espectador de culto. Um julgador. Ah, essa palavra eu gostei, essa palavra não. Ah, eu gosto quando fulano prega, quando ciclano canta, quando ciclano... Querido, sai disso. Isso é muito pequeno. Rafael, mas que palavra dura no dia das mães? É dura mesmo, sabe por quê, queridos? Um papel principal da mãe é gerar. Repete comigo, gerar. Gestacionar. Quem aqui já ficou grávida? Tirando a Monique. Quem fala, não vou falar essa palavra, ficou grávida, que já atrai. Vai ficar grávida, em nome de Jesus. É bênção. Quem aqui já ficou grávida? Todo mundo aqui, né, praticamente. É confortável ou desconfortável, irmãs? Desconfortável, né? Eu imagino que deve doer, porque quando a gente tem gripe é igual, né, Gu? É muito parecido a dor da gripe, é uma coisa... É muito parecido, irmã. Nossa, dói o pulmão, coriza, é difícil. Brincadeira, eu sei que não se compara. Não é confortável mudar. Não é confortável a gente seguir os atributos de Deus para a nossa vida. Você buscar santificação, você vai ter que deixar as más conversações de lado. Você buscar fidelidade, você vai ter que ser fiel até a morte. Tem gente orando para Deus assim: Deus, por favor, Pai, perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Mas você não perdoa ninguém. Você não perdoa a pessoa que te fez mal um dia. Você não perdoa a dívida. Você não perdoa às vezes nem o teu filho, nem o teu pai. Queridos, gerar algo é incômodo. É um processo. A mulherada começa vomitando, não é assim? Não pode sentir o cheiro de nada. Aí tem umas irmãs que começam a comer tijolo. Eu já vi isso aí. É real. Pão com areia. Uns negócios doidos. Tem, ué. Né? Lógico que não é todo mundo, né? A Monique não lembra mais ou menos as manias dela, mas tinha umas manias meio doidas, não tinha? Não? Olha. Aí de repente começa a inchar o corpo, não é verdade? Incha. É todo um processo. Tem que ir no médico, tem que fazer o pré-natal, tem que se cuidar. Daí depois é um momento mais difícil, não é verdade? É uma expectativa gostosa, é uma ansiedade de ver o filho, de ver a filha. Ao mesmo tempo é uma... dói. E hoje, Dia das Mães, é muito apropriado para dizer para você que buscar os atributos de Deus aqui vai doer. Mas se você quer gerar um filho espiritual, a Bruna, sem saber, ela já entrou aqui na pregação. Se você deseja gerar um filho espiritual, se você deseja gerar um fruto, e esse fruto seja permanente, vai doer. E vai ter que buscar atributos de Deus: justiça, fidelidade, santidade. Quando nós analisamos a parte genética do organismo humano, existem doenças físicas e emocionais que acompanham gerações, concordam? Se eu tenho uma família com pretensão diabética, se eu não me cuidar, ficar comendo lá doce todo dia, né? Eu tenho chance de desencadear isso, queridos. Isso pela própria genética. Espiritualmente não é diferente. Se o meu avô, meu pai, etc e tal, a minha parentela lá foi de adulterar, se eu não vigiar, adultera. Mas eu creio que hoje Deus nos trouxe aqui porque Ele quer dar um fim a um ciclo que tem atrapalhado a sua história.
Fulano de peixe, peixinho é, não é? Não é. Jesus é especialista de chegar e mudar a história. Jesus é poderoso para transformar a sua vida. Não coloque para si mesmo decretos que o Senhor não colocou. Porque a última palavra é dele sobre a sua vida. Então, eu preciso guerrear contra isso, queridos. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Aquilo que eu estou plantando hoje, que a minha esposa está plantando hoje, a Laura vai colher amanhã. Nós precisamos entender isso. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos, ver, amém. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Confiou, perseverou. Não podemos ser aquele crente que anda por vista. Paulo diz, bem-aventurado aqueles que não andam por vista, mas andam por fé. O que é fé? O firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera em... Olha aí como é que o evangelho é simples. A gente tem a mania de complicar tudo. Ah, Deus não está fazendo nada por mim não, hoje eu não vou no culto. Está dando tudo errado, meu carro quebrou, sei que lá o quê, caracatica, não vou na igreja. Ah, hoje está chovendo, não vou na igreja. Hoje é dia das mães, eu não vou na igreja. Hoje era para estar cheio de mamãe aqui, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Era para estar cheio de pais aqui, encorajando as suas esposas. Vamos na igreja, importante. O evangelho ele é confrontador, queridos. O evangelho de Jesus ele é transformador. O evangelho de Jesus Cristo ele nos põe todos os dias diante da cruz, mas também diante da salvação. Fidelidade, justiça e santidade são pontos inegociáveis do evangelho. Não tem como nós dizermos que somos transformados se você não tem na sua vida frutos de justiça, frutos de fidelidade e frutos de santidade. Eu trouxe muita coisa aqui, queridos, mas o Senhor está me direcionando para um outro contexto. 1 Pedro 1,16 diz, sede santos, porque eu sou santo. É um dos atributos da santidade. John Wesley dizia, dei-me 100 homens que nada temem além do pecado e nada desejam além de Deus, e abalaremos o inferno. Charles Spurgeon declarou, a santidade é a força da igreja. Esses grandes homens, têm em comum serem grandes avivalistas, serem grandes homens de Deus. Destacam a importância de termos santidade. Conforme eu volto a dizer para os irmãos, identidade não é ser aquele cara chato, amém? Entendam isso. Por muitos anos o crente era chato, burro e morava longe. Hoje não, a gente é legal, mora perto e sei lá o que, entendeu? A gente só precisa melhorar um pouquinho. Porque às vezes, ao invés, irmã, de nós aproximarmos as pessoas pelo amor de Cristo, a gente afasta todo mundo. Sabe? A gente veste uma capa de santidade. A gente acha que a Bíblia é um rodazol, para afastar as pessoas de perto. Não é verdade? Isso aqui não é rodazol não, isso aqui é proclamação do Evangelho. Ele atrai as pessoas. Amém? As pessoas têm sede e fome. Elas não sabem do que. Você tem que mostrar para elas que é da palavra. Isso aqui não é para afastar as pessoas não, amados. É para nós conquistarmos vidas para Jesus. Nós precisamos parar com esses estigmas. E precisamos nos concentrar na santidade. Porque uma igreja santa vai viver o avivamento. Eu creio que ainda nós vamos viver um grande avivamento nessa terra. E esse avivamento, ele não vai... Me desculpem, eu tenho uma opinião minha. Avivamento não vai acontecer dentro da igreja. Disso aqui. Lamento, essa é a minha visão. Quem discorda, fica à vontade. Avivamento vai acontecer na nossa casa. Quando nós orarmos como família, quando nós cearmos, quando nós tivermos a essência do Evangelho. Tem gente batendo na porta da sua casa no domingo, você fala assim, vê quem é, fala que eu não estou. Deus está vendo. Os irmãozinhos mormons vão lá, você não quer confrontar os irmãozinhos, né? A pessoa bate lá pedindo um prato de comida, você estende a mão, você não tem comida, mas você pode orar com eles. É duro, né, irmãos?
E a gente não pode ser também um poço de legalidade, a gente precisa ser um poço de bênção. Justiça de Deus, Salmos 89, o Salmo número 89, 14 diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo. Aqueles que se chamam pelo nome dele precisam ser justos, precisam praticar a justiça. A gente fala muito de corrupção no Brasil, não é verdade? A gente vê corrupção em todas as esferas, a nível municipal, estadual e federativo. Só que você tem que parar de arrumar atestado falso para o seu filho não ir na escola. Você tem que parar de tentar subornar o guarda na rua, quando ele quer multar o seu carro porque você está em atraso. Quando a mulher do caixa te entrega o troco errado e você coloca no bolso, você percebeu, mas você colocou no bolso. A gente quer falar que o Lula é ladrão, que o Bolsonaro é ladrão. A gente está vivendo essa porcaria hoje porque a igreja é omissa. A igreja ela não se posiciona e é por isso que a gente vive esse cenário hoje. A gente às vezes não dá o exemplo, não se posiciona como igreja. A palavra do Senhor diz que a igreja do Senhor Jesus ela vai prevalecer. Repete comigo, a igreja de Jesus Cristo vai prevalecer. Quando a gente olha na história, os leões lá não paralisaram a igreja, não é? A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Nada tem o poder de parar a igreja, porque essa igreja, queridos, não é um reino só material, é um reino espiritual. É algo que foi estabelecido desde o princípio da fundação. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós estávamos com Cristo antes da fundação do mundo, ou seja, a igreja já está em Cristo. Não é um reino material tão somente. Nós precisamos, em nome de Jesus, praticar essa justiça. E nós também precisamos, queridos, entender a fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus continua fiel. E é muito bonito aquele adesivo do carro, né? Deus é fiel. O ideal seria a gente acrescentar, e você? Né? Deus é fiel. E nós? A gente tem que parar de ser omisso com responsabilidades que estão sobre a nossa vida. Jesus nos diz que nós somos sacerdócio, geração eleita, povo adquirido. Se você pertence a Deus, você precisa procurar ser igual a Deus, parecido com Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus, mas que palavra dura no dia das mães. Nada contra as mamães, eu amo minha mamãe. Mas a gente está falando de gerar. E gerar dói, é desconfortável. Que nessa noite o Espírito Santo possa gerar no seu coração santidade, né? Santidade, fidelidade e justiça. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Salmo 127:3 diz que os filhos são heranças do Senhor. Filhos naturais são heranças do Senhor, mas filhos espirituais também são. Eu quero que você medite, tá? Não precisa me responder, não. Eu quero que você medite. Quantos filhos espirituais você tem? Para quantas pessoas você tem falado do amor de Jesus? Isso diz muito mais sobre quem você é, o que nós somos, do que as nossas próprias palavras. É muito forte isso. Nós precisamos falar desse amor de Jesus, queridos. Percebem isso. Percebam como igreja. Você tem que olhar para essas cadeiras. Você não tem que ficar esperando que os pastores aqui ou que... Não, quantas pessoas você convidou para vir no culto esse ano? Quantas pessoas, eu não estou falando só de culto, tá?
Você convidou alguém para na tua casa tomar um café, falar da palavra de Deus, até mesmo um parente, um amigo, um irmão. Nós precisamos criar esse hábito de geracional, de termos filhos espirituais, de sermos abertos a escutar. O que nós mais precisamos fazer como igreja, queridos, não é falar, não é vomitar legalidade, é ouvir. As pessoas estão cansadas, estão fartas, porque elas ligam a TV, elas olham, é só destruição, é só luta, é só discórdia, é só engano. Mas eu e você fomos chamados para ser a luz, amém? Luz e sal da terra. Esses dias eu estava vendo um estudo interessante, por que sal da terra, né? Existia um caminho lá na sinagoga que tinha que colocar sal, ou em outro lugar também que tinha gelo, tinha que colocar sal para não escorregar. Tem várias explicações, mas uma que eu achei super interessante é que sal, querido, sal da terra, quando você coloca sal, o que se acrescenta? Sabor. Sabor, né? Que o irmão fala lá. Sabor. E quando você come sal demais, o que dá? Jesus disse, eu sou água, eu sou a fonte de água viva. A gente precisa fazer com que o mundo tenha sede. Então você é sal para fazer com que o mundo tenha sede e possa beber de uma água que traz vida eterna. Porque a água que Ele nos dá é uma água que vai jorrar para a vida eterna. Amém? Eu não sei se essa mensagem fez sentido para os irmãos. Peço desculpas até pelo teor dela, que é um pouquinho mais... Mas eu quero, nesse momento, orar com vocês para que o Senhor possa... Que ao mesmo tempo que o Senhor confronta, Ele também nos consola. Ele nos mostra o quanto Ele nos ama, amém? Muitos aqui talvez já não tenham sua mãe. Graças a Deus eu tenho esse privilégio ainda, né, de ter minha mãe, uma bênção. Mas eu tenho certeza que a maior tradução de Deus para a nossa vida foi nos dar uma mãe, para aqueles que tiveram essa oportunidade. Para aqueles que não tiveram sua mãe por muito tempo, tem sempre alguém que você olhou e falou assim, nossa, essa pessoa é um pai, uma mãe para mim. Eu quero que você ore aqui nesse momento, nessa hora, quebrando ciclos de maldições na sua vida. Aquilo que você vê que está se repetindo. E se você não vigiar, vai estar repetindo na sua vida. Você entende isso? Eu creio que a partir dessa oração, irmão Cláudio, vidas serão transformadas aqui essa noite. Porque se tão somente confessarmos com nossos lábios e com o nosso coração, Deus é fiel e justo e poderoso para perdoar os pecados, para transformar a nossa história, para mudar a nossa vida. Às vezes a gente espera grandes oportunidades ao invés de criar grandes oportunidades. Eu creio que nesse momento há um portal aberto aqui de misericórdia neste lugar. Eu creio que Deus quer se mover no meio dessa oração, desse louvor, desse mover. Deus, em nome de Jesus Cristo. Como igreja, Pai, nós nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados geracionais. Porque a palavra do Senhor diz, Pai, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo, Senhor. Mas muitas vezes, Pai, nós não estamos em Cristo, Pai. Nós precisamos parar de ser hipócritas, Senhor. Parar de sermos, às vezes, mentirosos, Senhor. Muitas vezes nós olhamos para o mar, nós olhamos para o medo, Senhor. Nós nos distanciamos do Senhor, Pai. E nós nos arrependemos, Pai, pelos pecados geracionais, Senhor, da nossa família. Aquilo, Senhor, que tem nos aprisionado, Senhor, física, espiritual e mentalmente, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha, nesse momento, passar o Teu sangue, Pai, limpando, Pai, a nossa mente, Pai. Muitas pessoas estão presas, Senhor, no trauma. Muitas pessoas estão presas, Senhor, na falta de perdão, Pai. Muitas vezes nós estamos presos, Senhor, em tantas coisas, Pai, que nos aprisionam, Senhor, que nos impedem, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem com o Teu sangue precioso sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, a Tua palavra nos diz, Pai, que dos nossos pecados o Senhor já não se lembra mais, Senhor. Que nessa noite nós possamos tomar posse dessa palavra, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquilo que tem impedido as nossas vidas, Senhor,
Pai, maldições hereditárias, Senhor, comportamentos hereditários, Senhor, que estão na corrente sanguínea, até mesmo o DNA dessas pessoas aqui, Senhor. Eu declaro, Pai, que o sangue de Jesus tem poder nessa noite. O sangue de Jesus tem poder, Pai, de purificar de tudo que é de mal, Senhor, de tudo que é ruim, Pai, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, tem colocado para nos aprisionar, Senhor. Toda doença física, emocional, espiritual, toda barreira, Senhor, está caindo por terra agora em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós não aceitamos, Pai. Nós não aceitamos, Senhor, os impedimentos. Senhor, tira as travas dos nossos olhos. Tira as correntes. Tira os grilhões, Senhor. Pai, toda doença, Pai, no sistema imunológico, sistema cardíaco, Senhor. Toca, Senhor, nas hemácias, nos glóbulos brancos, vermelhos, Senhor. Vem com o teu poder regenerativo, Pai. Regenera todas as coisas, Senhor. Faz tudo novo, papai querido. Nós tomamos posse da sua palavra, Pai, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Nós tomamos posse dessa palavra, que o Senhor levou sobre si o castigo, que hoje nos traz a paz, Senhor. Eu declaro paz sobre a vida da tua igreja. Eu declaro vida, Senhor, e vida em abundância, Pai. Esse ciclo de maldição cai por terra hoje em nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, cura, Pai. Cura, Senhor, da cabeça aos pés, Senhor. Enquanto nós estamos orando, o teu Espírito Santo está quebrando barreiras espirituais. O teu sangue vertido na cruz do Calvário está purificando vidas aqui, Senhor. Nós cremos, Pai, porque há poder no teu nome. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus. Vem nesse momento, Pai, toca, Pai, em juntas e medulas aqui, Senhor, porque a sua palavra é viva e eficaz. Ela é penetrante como uma espada de dois gumes, Senhor. Por isso vem com o poder da tua palavra, Senhor, e penetra, Pai, em corações aqui nessa noite, em vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Toca, Pai, toca, Senhor, no corpo, na alma e no espírito, Senhor, dos meus irmãos. Toca no meu corpo, na minha alma e na minha vida, Senhor, porque eu preciso, Pai. Uma vez curados, seremos eternamente curados, Senhor. Uma vez transformados, seremos verdadeiramente transformados, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Senhor. Eu oro, Senhor, e apresento a vida dos meus irmãos, Pai, para que ciclos, Senhor, ciclos de maldição, Pai, venham cair por terra em nome de Jesus nessa noite. Senhor, toda esterilidade cai por terra agora em nome de Jesus. Toda esterilidade física e espiritual cai por terra agora em nome de Jesus. Inimigo, você que tem prendido desse homem, dessa mulher, gerar vida, eu te dou uma ordem: pega tudo que é seu e cai por terra em nome de Jesus. Esse irmão que outrora era uma bênção, Pai, falava do teu evangelho, não tinha vergonha, não se escondia, Pai, e hoje, Senhor, é omisso, Pai. Senhor, eu peço para o Senhor, vem com uma unção que quebra correntes aqui, Senhor, com uma unção, Pai, que despedaça grilhões, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, essa mulher, papai, que tem tido tanto medo, Senhor, tanto medo, papai, tira esse medo do coração, Pai, tira essa insegurança, Senhor. Pai, a tua palavra nos diz para não temermos mal algum, Senhor. Pai, nós precisamos confiar em Ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, devolve a alegria da salvação para esse irmão, Pai. Devolve a alegria da salvação para essa irmã, papai. Essa irmã tem orado, tem questionado se o Senhor existe. Olha só, Senhor, ela tem orado, perguntado se é possível ela sofrer tanto, Senhor, mesmo estando na igreja, papai. Mostra para ela o teu amor, Pai. Mostra para ela a tua presença, Senhor. Revela-se a ela, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós tomamos posse da sua palavra. Nós tomamos posse, Senhor, daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu creio que essa noite é uma noite de milagres. Eu creio nisso de todo o meu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, tem alguém precisando de alguma oração? Seja sincero. Tem alguém precisando de oração? Se tiver, nos procura depois no final do culto, a gente vai orar. Se você quiser vir agora, aproveita, que vai ser melhor ainda o que Deus vai fazer. Amém? Quer vir orar? Vem. Tem mais gente, tá? Amor, dá um abraço na...
Vem aqui, meu irmão. Vem. Depressa. Vem, Marcelo. São todas mães, né? Você é mãe, né, irmão? Mãe. Vem aqui, meu irmão. Vem aqui. Vem aqui, irmão. Com fé. Vem aqui. Vem. Vem sim. Aproveita, irmão, o embalo. Já vem as duas outras irmãs também, que tudo mãe. Vai ficar tudo bonito aqui. Vai ficar lindo esse lugar. Será que teria condições de chamar a Bruna lá para a gente orar também? Tem condições, Claudinha? Chama a Bruna lá, chama a Priscila também. Traz as crianças para cá. Madres físicas e espirituais abertas. Toda esterilidade caindo por terra agora em nome de Jesus. Toda palavra de maldição caindo por terra agora em nome de Jesus. Todo diagnóstico médico caindo por terra agora em nome de Jesus. Laço do passarinheiro, peste perniciosa, seta flamejante caindo por terra agora em nome de Jesus. Senhor, essa mulher tem se posicionado em posições que não é dela, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, os homens têm sido omissos, Pai. Homens não têm assumido o seu papel como sacerdote. Senhor, essa mulher está cansada. Essa mulher está farta, Senhor. Eu peço para o Senhor nesse momento, renova a vida dela. Renova com teu Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, de uma maneira profunda, de uma maneira especial, Senhor. Todo ciclo, papai, de infertilidade, Senhor, eu declaro, papai, que essas mulheres são livres para te adorar, Senhor. Eu declaro, pai, que essas varoas de guerra, Senhor, elas são fortes, são valentes, mas elas também são meigas. Elas são amáveis e precisam, Senhor, de carinho, de atenção, Pai. Nos perdoa, Pai, às vezes que nós, como homens, Pai, não assumimos nosso papel, Senhor, de sacerdote, Pai. Largamos a responsabilidade na mão delas, Senhor. Quando não é isso que a sua palavra nos ensina. Espírito Santo de Deus, passeia agora no meio do coração dessas mulheres, Pai. Passeia, Espírito Santo, passeia, Espírito Santo. O seu jugo é suave, o seu fardo é leve, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, todo ciclo de maldição está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Toda a palavra maldita, toda a palavra contrária, Senhor, está caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, que uma nova estação, Pai, está se iniciando para vidas aqui, Pai, um novo ciclo, um ciclo de bênção, Pai. Aquilo que outrora, Senhor, foi motivo de choro, foi motivo de pranto, foi motivo, Senhor, de vergonha, Senhor, foi motivo, Pai, de lamento, Senhor, agora vai se transformar num momento de bênção, num momento, Pai, de fertilidade, num momento, Senhor, de oportunidade, Senhor, no momento, Papai, que a Tua graça, o Teu consolo do Espírito Santo vai alcançar essas mulheres, Pai. E elas vão poder testemunhar, Pai, a transformação dos lares, Senhor, a transformação das vidas neste lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que as esposas que aqui estão, as mulheres, Pai, as filhas, possam, Pai, sentir a Tua presença, possam sentir o Teu amor aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, e clamo por cada uma delas, Pai, que o Teu renovo, Pai, o Teu renovo, Senhor, possa fluir aqui como uma brisa suave, Senhor. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo de Deus, sopra Espírito Santo de Deus. Irmãs, olha aqui para mim em nome de Jesus um instante. Aproveitando essa onda de revelação da palavra de Deus, Deus tem levantado mulheres com poder e com autoridade.
responsabilidade que era para ser nossa. Voltada só para adora o Senhor. Existe um rio, Senhor, cante, que flui do seu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que adora o Senhor. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Aleluia. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Por onde o rio passar, esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Que bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali contigo, no teu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tua
tuas feridas sararei. Pai te chama. Dê um aplauso bem gostoso para o Senhor Jesus, irmão. Aleluia. Aleluia. Amém. Alô. Deus é bom, né, irmãos? Não precisa de multidão, de nada para Deus falar, né? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos do seu nome, Ele vai falar. Amém? Para as mamães aí, tem um café especial lá para vocês lá dentro. Os pais vão ficar no jejum. Aí, Claudinho. Tem um cafezinho lá, como tem poucas pessoas, acho que vai até dar para todo mundo. Toma café por enquanto aqui, se sobrar a gente vai lá. Então, vai pegar umas migalhinhas lá. Brincadeira. Mas tem um café especial para as mães lá. Ih, rapaz, mistério, hein? Olha lá, o cafezinho lá, irmãos.